E, uma vez fora da estação, os dois, no trem, rogaram a Deus que os guardasse para viverem eternamente dignos da grande confiança que esses irmãos haviam depositado neles. Não muito depois de chegarem à China, Hudson Taylor lhes escreveu: "Faz 10 anos que a nossa missão se esforça para entrar no sul da província e somente agora é o que conseguimos. Se a missão do interior da China, com missionários e auxiliares experientes na língua e nos costumes do povo, sofre fracasso durante 10 anos nessa província, como podia entrar ele, jovem e inexperiente, sem conhecer a língua?" As palavras de Hudson Taylor, "avançar de joelhos", tornaram-se o lema da missão de Goforth para entrar no Monte de Onan. Jonatas Goforth levou mais tempo para aprender a língua do que um companheiro seu que chegou 1 ano depois dele. Certo dia, ao sair para pregar, ele, em grande desespero, disse à sua esposa: "Se o Senhor não operar um milagre para eu aprender essa língua, serei um grande fracasso como missionário." 2 horas depois, voltou dizendo: "Oh, Rosa, que maravilha! Ao começar a pregar, as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem." 2 meses depois, receberam uma carta dos estudantes no Colégio Knox, em Toronto, contando como, em certo dia e a certa hora, eles se reuniram para orar pelo casal, somente pelos Goforth, e ficaram convencidos de que haviam sido abençoados por Deus, porque sentiram muito a presença e o poder de Deus na oração. Goforth, ao abrir seu diário, descobriu que foi no mesmo dia e hora que Deus lhe deu a habilidade de falar fluentemente. Alguns anos depois, certo patrício seu que falava bem o chinês disse-lhe acerca do seu estilo de falar: "Compreende-se a fala do Senhor sobre uma área maior do que de qualquer outra pessoa que conheço." O missionário veterano assim aconselhou a Goforth: "Os chineses têm tantos preconceitos contra o nome de Jesus que você deve esforçar-se para demolir os deuses falsos e só depois mencionar o nome de Jesus, se houver oportunidade." Ao contar isso à sua esposa, Goforth exclamou indignado: "Nunca, nunca, nunca! Em nenhum tempo ele se levantou para pregar sem a Bíblia aberta na mão." Quando, alguns anos depois, os missionários novatos lhe perguntaram o segredo do fruto extraordinário do seu ministério, ele respondeu: "Deixo Deus falar às almas dos ouvintes por intermédio da sua própria palavra. Meu único segredo era tocar no coração dos mais vis pecadores até mostrar-lhes as suas necessidades e pregar-lhes o Salvador poderoso para os salvar." Esse era o segredo de Lutero. Era o segredo de John Wesley, e ninguém se aproveitou mais dele do que Dwight Lyman Moody. Para manejar a espada do Espírito com grande execução, Goforth a afiava, estudando-a diariamente, sem falhar. Em vez de falar contra os ídolos, ele exaltava Cristo crucificado. Isso atraía os pecadores a deixarem as suas vaidades. Em 1896, ele escreveu: "Depois de chegar a Chanté, há 5 meses, o poder do Espírito Santo se manifesta quase diariamente para nos alegrar. Durante esses meses, um total de mais de 25.000 homens e mulheres nos visitaram em casa, e todos ouviram a pregação do Evangelho. Pregamos, em média, 8 horas por dia. Há, às vezes, mais de 50 mulheres de uma vez no terraço. Ele pregava aos homens enquanto a sua esposa pregava às mulheres. Quase todas as vezes que apresentamos Cristo como Redentor e Salvador, o Espírito Santo salva alguém, e às vezes 10 a 20 pessoas. Contudo, não se deve pensar que esses missionários escaparam de grandes tribulações. Não muito depois de chegarem à China, um incêndio destruiu todas as suas possessões terrestres. O calor do verão era tão intenso que sua primogênita, Gertrude, faleceu, sendo necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros, a um lugar onde se permitia enterrar os estrangeiros. Quando faleceu outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem com os restos mortais. Depois de passarem 12 anos na China,
As águas de uma enchente subiram à altura de 2 metros dentro da casa e eles novamente perderam tudo quanto tinham. No ano 1900, logo após outra filha, Florença, morrer de meningite, veio a insurreição dos Boxers, acerca da qual já nos referimos. No levante dos Boxers, muitas centenas de missionários e crentes foram brutalmente mortos. Só a mão de Deus os guiou e os sustentou na fuga de Chanté, já que foi preciso enfrentar uma viagem de 1.500 quilômetros, em tempo de intenso calor e de doença, em um dos 4 filhos. Inúmeras vezes foram cercados pelas multidões que clamavam: "Matai-os! Matai-os!" Uma vez, a multidão enfurecida arremessou pedras tão grandes que quebraram a espinha dos cavalos que puxavam a carroça, mas todas as pessoas do grupo escaparam. Goforth levou vários golpes de espada, um dos quais atingiu o osso do braço esquerdo, quando o ergueu para defender a cabeça. Apesar de o grosso capacete que tinha na cabeça ficar quase inteiramente cortado em pedaços, ele conseguiu manter-se em pé, até que recebeu um golpe que, por pouco, não lhe partiu o crânio. Mas Deus não permitiu que a mão dos homens os destruíssem, porque ainda tinha uma grande obra para fazer na China por intermédio desses servos. Assim, sem poder cuidar das feridas e com as roupas ensanguentadas, o grupo enfrentava as multidões furiosas, dia após dia, até alcançar Xangai. De lá, a família embarcou em um navio para o Canadá. Logo que diminuiu o perigo na China, os nossos incansáveis heróis estavam novamente ocupados no trabalho em Chanté. A região foi dividida em 3. A parte que caiu, em sorte, a Goforth foi o vasto território ao norte da cidade, com inúmeras vilas e povoados. O plano de Goforth era alugar uma casa em um centro importante, passar um mês evangelizando e depois mudar-se para outro centro. Queria que a sua esposa pregasse no pátio da casa de dia enquanto ele e seus auxiliares pregavam nas ruas e nos povoados ao redor. À noite, faziam os cultos juntos, ela tocando o harmônio. No fim do mês, podiam deixar um dos auxiliares discipulando os novos convertidos, enquanto o grupo passava para outro centro. Acerca desse plano, a esposa de Goforth escreveu: "De fato, o plano foi bem concebido, a não ser por uma coisa. Não se lembrou dos filhos que perdemos. Lembrei-me de como os meninos com varíola em Ropei me cercaram quando segurava a criança no colo. Lembrei-me das 4 covas de nossos pequeninos. E endureci o coração, como pederneira, contra o plano. Como meu marido suplicava dia após dia: Rosa, por certo, o plano é de Deus, e receio que possa acontecer aos filhos se desobedecermos. O lugar mais seguro para ti e os filhos é no caminho da obediência. Pensas em guardar os filhos seguros em casa, mas Deus pode mostrar-te que não podes. Contudo, Ele guardará os filhos se obedecer-lhes, confiando nele." Não muito depois, Wallace caiu doente de disenteria asiática, e por 15 dias lutamos para salvar a criança. Meu marido me disse: "Oh, Rosa, cede a Deus antes de perder tudo." Mas parecia-me que Jonatas era duro e cruel. Então nossa filha Constância caiu enferma da mesma doença. Deus revelou-se a mim como um pai em quem eu podia confiar para conservar os meus filhos. Baixei a cabeça e disse: "Oh, Deus, é tarde demais para Constância, mas confio em ti. Guarda os meus filhos. Irei aonde quer que me mandes." Na tarde do dia em que a criança faleceu, mandei chamar a senhora Wang, uma crente fervorosa e amada, e lhe disse: "Não posso contar-lhe tudo agora, mas estou resolvida a acompanhar meu marido nas viagens de evangelização. Quer ir comigo?" Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: "Não posso, pois a menina pode adoecer sob tais condições." Não querendo insistir, pedi que ela orasse e me respondesse depois. No dia seguinte, ela voltou com os olhos cheios de lágrimas e, com um sorriso, disse: "Irei com vocês." Grifo do autor. É coisa notável que não tenha falecido mais nenhum filho dos Goforth na China
apesar dos muitos anos que passaram na vida nômade de evangelização. Goforth observou tão fielmente seu costume de levantar-se às 5 horas para a oração e estudo das Escrituras, como quando estava em casa, em Chanté. Geralmente, para o estudo, tinha de ficar em pé diante da janela, com as costas viradas para a família. Acerca da obra em Chanté, são de Goforth essas palavras: nos primeiros anos de meu trabalho na China, contentava-me com a lembrança de que sempre há a sementeira antes da colheita. Mas já eram passados mais de 13 anos e a colheita parecia ainda distante. Tinha certeza de que haveria uma coisa melhor para mim, se eu tivesse a visão e a fé necessárias para adquiri-la. Estavam constantemente perante mim as palavras do Mestre em João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E sentia profundamente como, no meu ministério, faltavam as maiores obras. No ano de 1905, Jonathan Goforth leu na autobiografia de Carlos Finney que um lavrador podia, com muita razão, orar pedindo uma colheita material independentemente de se cumprirem as leis da natureza, assim como os crentes podem esperar uma grande colheita de almas sem se cumprirem as leis que governam a colheita espiritual.